Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 24/9/2021, 19 horas e 33 minutos. Desculpem aí, a gente hoje no ao vivo tivemos que atrasar um pouco. Fazer programa semanal não é trivial. Vou dar boa noite para o pessoal que está chegando aí, o Marcão de Londrina. Rolou até um pessoal no chat aqui, perguntou sobre energia, será que o Bicalho não aparece ou não? Ele falou que só volta no número 80. O Bicalho fica fazendo um charme para a galera, pessoal. O Viajante Intergaláctico está sempre por aqui. Boa noite, camaradas. A Kátia Mesquita, boa noite, camaradas. Aguardando uma melhor análise. O grande Leimar, que está sempre na área aqui com a gente. Boa noite, o Dudu Bicalho e camaradas. O Diego, de Volta Redonda. O Daniel, mandando boa noite, que é lá de Maceió, né? É a Márcia, do Rio Grande do Sul, mandando boa noite também. Dizendo que está sempre aqui com a gente. O Joaquim, que está sempre aqui com a gente, da comunidade Jacarezinho, sempre presente. A Luísa, dando boa noite. A Cláudia Marcondes dos Santos também aqui com a gente, mandando um abraço. O Cláudio, lá do Sempre Sergipe, sempre aqui na área com a gente também. A Maria Raquel, dando boa noite, Dudu. Boa noite, Maria Raquel. O Denis, dando boa noite. Sempre lembrando, o Nico Sul 3D Studios é esse que fez exatamente essa abertura, então vão dar uma olhada, muito, muito, muito interessante, muito bom. Boa noite, Nico, obrigado por essa animação. O Oswaldo Junqueira está aqui, sempre presente com a gente. E o Cláudio Alves, de Tubarão, Santa Catarina. É isso, pessoal. Vamos começar, né? Um tema que vocês poderiam perguntar, Eduardo, e aí até antes da gente começar no nosso tema, né, que é o desmanche da Petrobras. Grande Palhano, grande abraço. Vocês poderiam estar perguntando, mas por que Eduardo vai falar de Petrobras numa semana como essa? Numa semana que teve Bolsonaro na ONU, numa semana que ficou explícito que Bolsonaro deu entrevista na Veja, dizendo que não vai dar golpe, mas, ao mesmo tempo, vai manter a ponte para o futuro, mas acredita na cloroquina. Se vocês olharem, eu fiquei matutando, eu conversando muito com o Bicalho, qual era o sentido de eu reproduzir essa semana no que o Bolsonaro fez, dado que não tem nenhuma novidade do que a gente falou nos últimos 2 diários da crise. Acho que esse é o elemento fundamental. A gente, em certa medida, antecipou e fez a discussão, mostrando que a ida do Temer, a aproximação do Bolsonaro, era a expressão e a representação da manutenção da ponte para o futuro. E o Bolsonaro, em certa medida, né, ele, em certa medida, sim, foi enquadrado, e não foi pelos militares, né, foi pelo pessoal do andar de cima. Né, e segue, se você observar, com o mesmo discurso dele, só que reforçando a lógica do argumento do Guedes da ponte para o futuro. O que a gente viu na ONU não foi nenhuma novidade, né? O que a gente tem visto recentemente na entrevista do Bolsonaro na Veja, continuando defendendo a cloroquina e coisas do gênero, mas se vocês observarem a nuance e a calma disso, que a gente já tinha alertado em outros diários anteriores, o quê? O reforço da ideia da ponte para o futuro. Se ainda tem alguém que acreditava que os militares Bolsonaro poderiam girar com política mais intervencionista, porque, dada a estrutura, dado que foi os regimes ditatoriais militares, isso fica explícito que não. Né? Fica explícito que não. Bolsonaro vai fazer alguns puxadinhos no ciclo eleitoral para o ano que vem, né? Mas a ideia é o quê? Reforçar o argumento do Guedes, reforçar a ideia do ponto de futuro, e me parece que a dinâmica da lógica do impeachment, da lógica de um reforço dessa grande burguesia supostamente que queria o impeachment do Bolsonaro vai ficando explícito. Né? Nem grande, nem média e nem pequena burguesia brasileira. Ou seja, o Bolsonaro, como a gente falou na última sexta, tem entre os que se autodeclaram empresários, 51% do eleitorado. Então, observe que esse acho que é o ponto fundamental para compreender. Não, Salete, deu uma ajeitada, deu uma arrumada na barba, Salete. Desbastei um pouco aqui a barba, né? Eu acho que é o elemento fundamental. Por isso que a gente não fez essa discussão, porque essa discussão seria repetitiva
hoje mostrar que, né, o Bolsonaro segue, o andar de cima mantém o seu projeto de desmanche e que está associado à ponte para o futuro. Como a gente falou, é a ponte para o futuro que queima os navios do futuro, né? E que reforça uma lógica de curto prazo, de desmanche. E como eu falei no último programa, a ideia agora é o quê? Até abril, né? Porque, para quem não sabe, depois de abril é difícil você, por causa do ano eleitoral, mudar grandes coisas, mas até abril essa burguesia irá passar a boiada. O que é que significa passar a boiada? Privatizar ainda mais e constitucionalizar o máximo possível a ponte para o futuro. Por quê? Porque o próximo governante que entrar, né, no campo progressista será o quê? Terá enorme dificuldade de desfazer constitucionalmente, né, o que foi feito. Né? Então, observe que acho que isso é um elemento fundamental. Isso é a deixa da semana. E é por isso que a gente resolveu, em vez de repetir o que a gente já falou nos outros 2 programas anteriores, que a gente discutiu exatamente isso, a gente quis aprofundar um tema que é recorrente nessa semana e que isso tem afetado a popularidade do Bolsonaro e afeta o bolso da população, que é a elevação dos preços, a inflação, e que ela hoje é, sobretudo, influenciada por preços energéticos. Preço do derivado de petróleo e preço da energia. Nós vamos discutir a questão aqui do preço de petróleo. Mas antes da gente discutir o preço do petróleo, porque para quem não estuda o setor, para quem não faz análise sobre isso, a questão toda é o que é como o preço na bomba é afetado. Ou seja, o consumidor final está preocupado se o botijão dele de 13 quilos, né? Quanto é que está custando? Quanto é que está custando a gasolina na ponta? Mas poucos compreendem qual é o papel desempenhado pela Petrobras, né, na questão da segurança energética e, mais ainda, como instrumento de política pública, né, e como isso afeta a vida das pessoas. Então, antes da gente entrar na discussão do preço dos combustíveis, é fundamental compreender o que é a Petrobras, o desmanche que está acontecendo hoje na Petrobras, né? E como isso se articula com a política de preço, e mais do que isso, fazer uma economia política, né, da Petrobras. Quem ganha hoje com essa política de preços? Quem ganha hoje, né, com a estrutura da Petrobras? Por isso que esse diário, né, a gente está chamando o quê? Petrobras para poucos, insegurança energética para muitos. Essa é hoje a forma como a Petrobras hoje é gestada, né? Ganhos para poucos e enorme segurança energética para muitos. E que isso não foi a característica de como a Petrobras foi gestada ao longo do tempo. Então, acho que esse, posso dizer assim, é o elemento fundamental, é o eixo fundamental para compreender o desmanche da Petrobras em curso, sobretudo depois do golpe parlamentar de 2016. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente voltar um pouco no tempo, compreender o que foi 2015 e 2016 e o papel da Petrobras nesse processo. É evidente, né? Eu vou apresentar aqui alguns dados para vocês que são importantes, né? Antes da gente entrar na discussão da política de preço, né? Deixa eu compartilhar com vocês. Opa, fui para o final. Então vamos lá. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns dados financeiros, tá? Né? Da evolução de 2005 até 2021, o 21 aqui é os valores referentes ao primeiro semestre. Tá? Então, a evolução do lucro da Petrobras, que é essa barra em laranja, né? A Petrobras com lucro e os lucros desaceleram aqui em 2012 e 13, caem em 14, 15 e 16, né? Volta a crescer em 17 e 18, cai de novo em 20 e despenca, e volta a crescer em 21. Aqui é importante, primeiro ponto, além do lucro, que é o indicador contábil, né? O que é isso, indicador contábil? Né? O lucro não significa, o indicador contábil não significa dizer o dinheiro que entrou em caixa. Né? Lucro líquido, né, é um resultado contábil, que é uma estimativa contábil por regime chamado de competência. Mas não vou entrar no mérito disso. Por isso que eu trouxe o quê? O EBITDA. Né?
Eu coloquei aqui como a ideia de geração de caixa, e cuidado aqui que ele não é exatamente a geração de caixa, mas é uma proxy da geração de caixa. Ou seja, o lucro líquido está associado a uma questão contábil e o EBIT da questão da geração de caixa. Observe que a geração de caixa da Petrobras, né, permanece relativamente significativa, mas vai cair só fortemente a partir de 2014. Né? E, por outro lado, os lucros e dividendos, que é essa linha em azul, né? Cresce, depois decresce, tá? Que é exatamente essa escala aqui, tá? Isso aqui já está deflacionado, tá, pessoal? Trazendo para valor presente de 2021. O que é você trazer para o valor presente? É descontar a inflação. Ou seja, esse 31,6 bilhões, que são os lucros e dividendos que serão distribuídos em 2021, né? Me parece que é até um pouco mais do que isso, né? Mas 31 bilhões, né? Quantos lucros, é a maior da série histórica em termos reais, né? A distribuição de lucro e dividendos. Ok? Depois eu explico o que é essa distribuição de lucros e dividendos. Na verdade, é quanto de recursos financeiros gerados na Petrobras são distribuídos para os proprietários. Para quem? Para os detentores de ações. E aí antes da gente continuar, que eu acho importante, deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Opa, vamos lá. E aí, acho que é importante compreender o que é KIM 14 e 15 no setor de petróleo e gás, tá? Porque muita gente vai atribuir, né, a queda dos lucros à questão da corrupção. Tá? Isso é um erro completo de análise. Erro, inclusive, que não foi erro, essa foi a retórica utilizada lá atrás pelo presidente à época, o Pedro Parente, quando assumiu, falando que a Petrobras tinha quebrado por causa da corrupção. É um erro completo. E por que é um erro completo? Porque os dados contabilizados pela Petrobras à época no valor da corrupção era em torno de 6 bilhões. Aí você vai falar assim, mas Eduardo, 6 bilhões é muito dinheiro, é. Mas sabe quanto isso equivale da receita de 3 meses da Petrobras? Cerca de 6 a 7%. É evidente que existiu corrupção, é evidente que existiu, a gente pode voltar nessa discussão depois, tá? Sobretudo na relação das empreiteiras com algumas obras. Mas vamos guardar isso. Aí alguém poderia estar me perguntando, mas Eduardo, por que então, né, a Petrobras passou a ter prejuízo naquele período? Eu costumo, e os argumentos que eu tenho utilizado, que naquele momento o setor de petróleo e gás, não só no Brasil, mas no mundo, passou, no caso brasileiro, por uma chamada tempestade perfeita. O que é isso? Um conjunto de elementos que foram se somando no sentido negativo para o setor de petróleo e gás no Brasil. Primeiro, o setor de petróleo e gás, não só no Brasil, mas no mundo, foi fortemente afetado nesse período. E se você olhar o balanço da empresa das grandes majors, o que são as grandes majors? São as empresas petroleiras internacionais. Todas elas apresentaram balanço negativo, prejuízo, em 14 e 15. Né? Todas elas. Vocês podem olhar isso com muita tranquilidade, né? Olha o balanço da Shell, olha o balanço da BP, vocês vão observar que as grandes petroleiras tiveram prejuízo nesse período. E por quê? Acho que é um elemento fundamental entender isso. Né? Porque o preço do petróleo desabou. Né? O preço do petróleo, só para vocês terem uma ideia aqui, o preço do barril do petróleo, né, teve uma queda entre 2015 para 14, né? De 14 para 15, sai de aproximadamente 98,9 dólares o barril para 52 dólares o barril em 2015. Ou seja, entre 2014, na passagem para 15, né, o preço do petróleo praticamente caiu pela metade. Então, esse é o primeiro ponto fundamental para entender, né, a redução da geração de caixa. Aí vocês poderiam estar me perguntando, mas Eduardo, isso só explica? Não. Além do preço da queda do preço de petróleo pela metade, e as grandes petroleiras, esse é o elemento fundamental, nós vivemos em 2015, tá,
uma desvalorização do real em torno de 50%, tá? Dado nossa crise naquele momento. E para quem não sabe, a dívida da Petrobras, cerca de 80% é em moeda estrangeira. Então, significa dizer que quando a nossa moeda se desvalorizou em 50%, a dívida em real praticamente dobrou. Tá? Então, esse é o segundo ponto nessa história. O terceiro ponto que eu acho fundamental para explicar a questão do setor de petróleo e gás, sobretudo os investimentos em exploração e produção, né? Como é que funciona? Né? Aí você vai dizer, pô, Eduardo, como é que o pessoal produz petróleo? Né? Primeiro, todo o processo, até começar a produção do petróleo, é um período entre 3 é difícil, mas entre 4 e 5 anos, para a construção da unidade de exploração e produção de petróleo. Tá? Tem a prospecção, tem a questão dos poços, tem os navios, né? Que são utilizados, ou seja, tem toda a construção disso, ou seja, o grosso dos investimentos do setor de petróleo e gás, chamado CAPEX, é realizado demora entre 3 a 5 anos. Ou seja, você tem que colocar um enorme montante de recursos no momento inicial e depois, quando a unidade de produção começa a operar, né, as despesas são menores e você retorna esse dinheiro ao longo dos próximos 15, 16, 20 anos até o poço se esgotar para a exploração econômica. Então, observe. Você tem que investir muito no curto prazo e a receita só vem na frente. E, na verdade, desde 2013, até um pouco antes, desde 2012, a Petrobras acelera investimento, sobretudo no pré-sal, com a descoberta em 2007, e com o primeiro leilão de Libra em 2013, né, o primeiro leilão do pré-sal, mas mesmo assim a Petrobras já estava investindo antes, né, em outros poços que estavam vinculados ao pré-sal. O que significa dizer com isso em termos financeiros? Eu aumento o investimento hoje e aí eu tenho que fazer o quê para aumentar o investimento, pessoal? Nenhuma empresa do porte da Petrobras vai ser com lucro financiado. Eu preciso ir ao mercado de capitais, eu preciso ir ao mercado de crédito. Logo, eu preciso o quê? Tomar capital de terceiros, na linguagem das finanças. Eu preciso me endividar, né? Ou coloco ações, mas, sobretudo, se endividar. Aumentar o endividamento. Por quê? Porque o endividamento hoje está associado a aumento do investimento e esse investimento irá gerar receita no futuro para pagar o quê? O empréstimo. Aí alguém poderia estar me perguntando, sabe, Cálio, vale a pena fazer isso ou não? Como é que eu sei que vale a pena? Eu tenho que olhar o quê? Qual é a taxa de lucro do investimento vis-à-vis o quê? A taxa de financiamento da dívida. Se a taxa de lucro está acima do financiamento da dívida, é evidente que vale a pena investir no negócio. Claro, comparando outros investimentos. Mas por que eu acho isso fundamental? Porque o aumento do endividamento da Petrobras tem a ver, sim, com o aumento do investimento e, sim, plataformas, inclusive, que entraram em operação no ano passado e no ano retrasado. Decisões de investimento que foram realizadas em 2013, 14 e 15, as plataformas entram em operação 3, 4 anos depois. Então, aumenta a produção no futuro. Tá? Então, ali teve um aumento desse endividamento. Né? Mais o efeito cambial, né? E, por outro lado, a queda do preço do petróleo, reduzindo a receita. Né? Então, sim, tem um desbalanço temporário financeiro naquele momento e que pouco a ver tem com a corrupção ou com perdas da corrupção. Claro, então é importante compreender o que a gente estava vivendo à época. E é evidente que à época, né, viu-se uma necessidade de desacelerar um pouco o investimento. Né? Desacelerar um pouco o investimento. Só que, depois do golpe parlamentar, mudou-se a estratégia da Petrobras. A Petrobras, que naquele momento, e esse investimento funcionava como empresa integrada,
Outra coisa, para quem não é da área, tá? Para quem não é da área, o que é uma empresa integrada no setor de petróleo e gás? É uma empresa que vai do poço, ou seja, a produção de petróleo, a refino, a distribuição, comercialização, né, ao posto, né, e mais ainda, ao poste, na geração de energia, por exemplo, na geração de energia elétrica. Né? Então, a ideia de integração, mas alguém poderia estar me perguntando, mas Eduardo, a exploração e produção de petróleo não é mais rentável? Ou seja, as margens de lucro na exploração e produção não são mais rentáveis? Sim, são mais rentáveis. Mas por que então as grandes empresas não têm só exploração e produção, mantêm refino, distribuição e comercialização? Porque o preço do petróleo, né, ele varia muito rapidamente, com fortes oscilações, quer seja por elementos de oferta e demanda, quer seja por elementos de mercado financeiro, onde são formados o preço, ou quer seja por questões geopolíticas. E mais ainda, quando o preço do petróleo cai muito, tá? O refino, por exemplo, a margem de lucro do refino cai numa velocidade menor do que a margem de lucro do setor de exploração e produção de petróleo. É isso que diz toda a economia do setor de petróleo do século XX e início do século XXI. Alguém poderia estar perguntando, Eduardo, mas o que é que isso tem a ver com a questão do preço do petróleo? Tudo bem, ok, mas o que é que isso tem a ver com o preço da gasolina na bomba? O que é que isso tem a ver com a situação que enfrenta a Petrobras hoje? Vamos com calma para a gente entender o setor. Vou tentar aqui fazer um passo a passo, meio uma fala-aula para a gente seguir, tá? E aí eu vou apresentar aqui e voltar para os dados que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então vamos lá. Eu falei isso tudo para mostrar o quê? Sim, tinha um desafio financeiro nesse momento, tá? E que a estratégia foi mudar completamente a estratégia anterior. É transformar, sair da ideia de uma empresa integrada e tornar uma empresa especializada. Isso é uma tendência que a Petrobras está fazendo e que nenhuma outra empresa de petróleo no mundo está fazendo. Inclusive, algumas empresas de petróleo no mundo estão ampliando a diversificação, estão investindo em energia de fontes renováveis, o que a Petrobras está saindo. Né? Ou seja, o foco, desde do golpe parlamentar de 2016, é transformar a Petrobras, a gestão da Petrobras, como se ela fosse uma empresa privada. Né? Deixa eu parar aqui a apresentação, porque acho que esse é outro ponto fundamental. A Petrobras é uma empresa de economia mista e que tem como seu principal acionista o Estado brasileiro. Né? O Estado brasileiro é o acionista principal. O que, quando você tem uma empresa de economia mista, ela tem um duplo papel. Aquilo que a Carmen Aveal e outros pesquisadores falavam e que é elemento fundamental para entender hoje. Qual é o duplo papel? Ele precisa ter uma acumulação interna, ou seja, determinado lucro. Para quê? Para repor máquinas, para aumentar o investimento, mas também funciona como instrumento de política pública. Né? Como instrumento, sim, de política pública. Porque ela tem um papel não só privado, mas tem também um papel que público. Uma empresa estatal tem essa dupla função. Senão, não teria sentido ser empresa estatal. Se ela operar maximizando o lucro, ou seja, o lucro máximo o tempo inteiro, e que ela não tenha nenhum tipo de papel público, ela deixou de ser uma empresa pública. Hoje, a gestão da Petrobras opera como uma empresa privada. E mais ainda, maximizando o lucro. Eu vou mostrar para vocês que essa maximização do lucro bate aonde? Bate no preço dos combustíveis que vocês compram. Do gás de cozinha, que é o GLP, ou da gasolina, do diesel, que é uma fonte fundamental, um custo central nos transportes, e isso gera inflação. Ou seja, a política de maximização dos lucros da Petrobras. Hoje a Petrobras opera como se fosse um monopólio privado. Ela já opera assim hoje. Não significa dizer que ela é isso, mas ela opera a gestão hoje desde o Temer,
com um parente, depois com os presidentes da Petrobras seguintes, operam como se fosse uma empresa privada, sem nenhuma função pública. E isso afeta hoje a inflação, isso afeta hoje a redução do excedente do consumidor. Eu vou voltar a isso um pouco mais para frente, tá, pessoal? Mas vamos com calma. Vamos no passo a passo aqui, antes da gente chegar no preço do consumidor, para compreender o que é que a gente está vivendo hoje, que é o desmanche do setor. Vamos lá. Outro elemento fundamental, e essa dinâmica, esse endividamento maior, que está aqui, ó, vamos lá. Né? Opa. Vendo aqui, ó, o aumento do endividamento, ó, aumentou o endividamento em reais, como eu falei para vocês. Isso é explicado pela desvalorização cambial, isso é explicado também pelo aumento do investimento. Né? Tá vendo? Ó, o que eu mostrei para vocês aqui em amarelo. Opa, deixa eu botar aqui a ponteirinha para vocês. Né? O que é isso aqui em amarelo? A taxa média de financiamento, o custo da dívida. Observe que o custo da dívida, a partir desse problema financeiro, né, subiu. A taxa de juros que a Petrobras pagava, né, por ano era de 4,9 em 2014, sobe em 2015 para 5, em 16 para 5,8, em 17 para 6,6. Depois a gente volta nesse ponto. Agora, isso tudo, em parte, tem como contrapartida esse aumento da... E o EBITDA, que eu falei para vocês que é uma fonte de caixa, né? Uma fonte, uma proxy da geração de caixa, ou seja, de recurso monetário, né? Em certa medida que dá uma desacelerada e volta a crescer mais para frente. Depois a gente volta nesse ponto. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? O elemento fundamental para o desenvolvimento nacional, que é a questão do investimento da Petrobras. Mas antes de entrar na discussão específica da Petrobras, é preciso entender o que é um investimento. Para quem não é da área, quando a gente está falando em investimento macroeconômico, não significa colocar o seu dinheiro num fundo de investimento ou no banco. Isso, na macroeconomia, é chamado de aplicação financeira. O que a gente está chamando de investimento aqui, que é uma definição keynesiana das contas nacionais, é o seguinte: é todo o dinheiro desembolsado que aumenta a capacidade produtiva. Quando a Petrobras constrói, né, unidade de produção, ela está aumentando a capacidade produtiva dela e a capacidade produtiva da economia. São máquinas e equipamentos ou obras de construção que aumentam a capacidade produtiva. Isso é investimento. Né? E, Eduardo, qual é o papel do investimento? O papel do investimento é central na economia capitalista. Né? E é central por quê? Porque ele é o motor, não só capitalista, tá? Mas ele é motor do crescimento. Por que, Eduardo, ele é motor do crescimento? Porque a decisão de investir, o desembolso, gera o quê? Amplia a capacidade produtiva, aumenta a capacidade da geração de mais bens e serviços na economia. Só que é mais do que isso. Na hora que a Petrobras começa a construir uma unidade de produção, ela contrata fornecedores. Fornecedores da área, do ramo, do setor naval, fornecedores de máquinas e equipamentos, fornecedores de casco, fornecedores de cimento para utilizar no fundo do poço. Ou seja, a Petrobras contrata várias empresas de vários setores e isso vai gerando emprego e renda ao longo da cadeia. A gente chama isso do multiplicador do investimento. Por quê? Porque o investimento de 1 bilhão gera uma renda maior do que 1 bilhão. Pode ser 1,2, 1,3, 1,4, a depender do setor. Ou seja, gera uma renda maior. Então, o elemento fundamental. O caso brasileiro aqui é emblemático. Em nenhum momento histórico em que a economia brasileira cresceu bastante, não foi acompanhado do aumento do investimento público e das empresas estatais. Elas sempre tiveram um papel fundamental de puxar a economia na estrutura brasileira. Né? Por quê? Porque a gente chama isso de investimento autônomo. Explica isso, Eduardo. Em momentos de crise,
O capitalista não vai aumentar o investimento, pessoal. Senão ele perde dinheiro. E como é que você faz para sair da crise? Você tem uma incerteza sobre o futuro. Se a renda não está crescendo agregado. Se a economia está parada. O empresário faz o quê? Demite. Se ele demite, o que acontece com o consumo das famílias? Cai. E ele vai ampliar o investimento? Não. Ele vai demitir de novo para tentar reduzir custos. Se o consumo das famílias cai, o investimento privado, que é o induzido, cai também junto. E se vai caindo, retroalimentando. Né? A questão toda é o quê? O investimento autônomo, ou seja, o investimento público operado dessa forma é para reativar a economia. Né? Então, acho que isso é um elemento fundamental. E a Petrobras, os investimentos da Petrobras tiveram um papel fundamental de 2003 até 2014, dados seus efeitos multiplicadores. Agora, vamos voltar para os dados, tá? Vamos acompanhando aqui, que hoje é meio palestra, meio aula, é meio conversa, para a gente entender um pouco do setor. Então, vamos lá. Os investimentos da Petrobras, né? Eles chegaram ao seu pico em 2013 de 103 bilhões de investimento. A participação, inclusive, do investimento da Petrobras em relação ao investimento total da economia brasileira, que é uma economia relativamente diversificada, chegou a quase 10% e hoje significa apenas 3%. Ou seja, tem uma forte queda da participação do investimento no investimento total brasileiro. Isso aqui é um elemento importante para entender o baixo crescimento e, mais ainda, a forte redução dos empregos, aqui os mais vinculados ao setor, né, do sistema Petrobras e da construção naval. Observe bem que em 2013, que é o ápice do investimento, né, a Petrobras, né, o sistema Petrobras, 103 bilhões, tá? O sistema Petrobras tinha 86 mil pessoas, os terceirizados da Petrobras, 360, e a construção naval, 78. Se a gente olha hoje, em 2020, o investimento da Petrobras é de apenas 41 bilhões, o sistema Petrobras, ou seja, funcionários, apenas 49 mil pessoas, e os terceirizados, 93 mil empregos. E a construção naval, não tem o último dado, mas também a queda é ainda maior, tá? Mas vamos parar aqui para eu voltar para vocês para explicar isso. Tá? O que é que significa? O investimento é um elemento fundamental, gerador de emprego. Mas observe que se eu peguei o emprego da Petrobras, das contratadas da Petrobras e da construção naval. Só que observe, pessoal, tem outras empresas que prestam serviços para a Petrobras. Mas é mais do que isso. A Petrobras, nesses investimentos, tinha que comprar aço, cimento, mais ainda. A Petrobras, que era estabelecida até 2017, esse investimento, desse montante, sabe, desses 103 bilhões em 2013, uma parte desse investimento, que era sobretudo no pré-sal, né, Libra, a partir de 2013, tudo que fosse investido, em torno de 40 e poucos por cento, que agora me falhou a memória, né? Em torno de 55%, era isso, 55% tinha que ser comprado de empresas nacionais. Pode deixar, Jefferson, que eu vou colocar a participação acionária. Esse é para o final, Jefferson. Pode deixar que eu vou colocar no final. Esse aqui é o ponto. Essa é a economia política, mas a gente vai chegar lá. Mas vamos com calma. Tá? Qual é o ponto que eu acho fundamental? É porque vocês viram lá no início que eu voltei, né? Mas vamos lá. Qual é o ponto fundamental aqui do conteúdo nacional? Né? Em Libra, tudo que fosse investido, 55% tinha que ser comprado nacionalmente, gerando emprego e renda nacional. Depois do golpe parlamentar 16, tem uma profunda mudança na regulação do setor. Sobretudo a partir de lobbies internacionais. Para quem não lembra, a BP, junto com o chanceler inglês, vinha fazer lobby aqui, né? Pressionando para reduzir o conteúdo local. O que é que significava? As petroleiras aqui instaladas e também a Petrobras
não só caiu pela metade, de 55% para ir para quase 27%, próximo de 30%. Ou seja, mesmo esse investimento em 2020 hoje, que é realizado, tem um impacto muito menor, tá, do que esse mesmo investimento em 2013. Por quê? Porque agora essas empresas podem o quê? Importar. Os cascos dos navios dessa unidade são o quê? Importados. Por isso quebrou, né, os estaleiros. Não foi corrupção. Isso quebrou os estaleiros. Isso prejudicou fortemente a indústria de máquinas e equipamentos local. Por quê? O que, é que a gente chama isso na economia? A renda vaza para o exterior. Esse investimento, mesmo hoje, né, de 41 bilhões, que é muito mais baixo, no setor de exploração e produção, vai para importação. Gera emprego e renda nos estaleiros da Malásia e de vários outros países. Então, esse é o ponto fundamental, como a redução do investimento da Petrobras afeta a vida das pessoas, né? E mais, a gente do INEP fez um estudo que deve estar saindo em breve, né? Eu e mais o William Nozaki e a Carla, nós fizemos um estudo e vamos mostrar o impacto, vou botar aqui para vocês, disso, né, que eu estou apresentando aqui vocês pela primeira mão. Em breve vai ser um texto de discussão, né, lá no INEP, a gente vai mostrar isso aqui depois. Mas é o quê? O impacto. Em termos acumulados, a queda do investimento da Petrobras, né, que dá em torno de 36 bilhões, gerou uma redução de 1,1, né, 1,1 milhão de empregos. Né? Observe isso. Né? Só o investimento, a redução do investimento da Petrobras. Pessoal, a gente nem entrou na venda de ativo, tá? A gente nem entrou no desmanche. A gente está falando só da redução do investimento. Isso gerou uma redução de 1,1 milhão de postos de trabalho. Né? Agora, essa é uma das estratégias da Petrobras, que, além disso, está associada a chamada o quê? Desinvestimento, que é, né, um nome bonito para não dizer privatização. Só para vocês terem uma ideia, eu vou apresentar esse dado para vocês, já foram vendidos, não é vendido, já entrou em caixa da Petrobras, né? Eu vou botar esse dado aqui para vocês, vamos lá. Aqui, ó. Recebimentos de vendas de ativos. Onde é que você acha isso, Eduardo? É só olhar no balanço da Petrobras divulgado. 2015, 2,6 bi. 2016, 2,7. 2017, 14,8. 2018, 20 bilhões. 2019, 55 bilhões. 2020, 11 bilhões. Já foram vendidos, a Petrobras já recebeu em caixa 111,5 bilhões de reais, tá? Deixa eu parar aqui e voltar. Na venda de ativos. Qual é o argumento da Petrobras? Vamos lá, pessoal. Olha, essa história de empresa integrada não é tão vantajoso assim. O que nós estamos focando é uma empresa se tornar mais rentável. Então, o primeiro argumento era, lá atrás, ainda em 16, nós vamos vender ativos, pois os ativos são pouco, vamos pagar dívida e os ativos são pouco rentáveis. Aí eu pergunto para vocês, bom, vamos lá, vamos pensar comigo aqui, pessoal. Se eu vou pagar dívida e vender um ativo, significa dizer que o ativo tem que render menos do que a taxa de juros da dívida. Isso é básico, né? Porque assim, se eu pego esse dinheiro e pago dívida, e eu tenho uma taxa de juros da dívida, esse negócio tem que, no máximo, render igual para eu pagar a dívida, senão não vale a pena. A gente chama isso, senão não vale a pena desalavancar, reduzir a dívida. Alguém pode dizer, não, Eduardo, a Petrobras vendeu ativos pouco rentáveis. A Petrobras vendeu a NTS, que é a nova transportadora do Sudeste, vendeu a TAG, são empresas. O que são essas duas empresas, pessoal? Que antes tinha a Petrobras como proprietária. Né? Essas empresas
elas têm hoje o controle dos dutos onde passa o gás transportado, que passa gás. Ou seja, uma empresa de logística, ela detém os dutos, navios, que fazem o transporte, sobretudo aí de gás. Tá? Aí vocês vão perguntar assim, tá bom, Eduardo, essas empresas foram vendidas. E hoje elas são rentáveis ou não? Eu vou mostrar um dado para vocês que é estarrecedor. Tá? Vamos mostrar aqui, vou voltar para os dados para vocês para a gente ir no passo a passo. Isso é que a gente está chamando do desmanche do butim. Tá? Vou voltar aqui. Essa tabela, tá? Pessoal, essa tabela foi tirada da economática, tá? Não tem nenhuma que é economática ou não precisa economática, no balanço. O que essa tabela diz? Em 2019, a NTS Transportadora do Sudeste teve um retorno sobre o patrimônio líquido de 84%. Assustem. Em 2020, de 117%. Em 2020, a NTS foi a empresa, a segunda colocada de capital aberto em termos de rentabilidade. Olha a margem EBITDA, o que é isso? A receita de venda, a geração, proxy da geração de caixa, dividido pela receita de vendas. Compara a NTS e compara com a Petrobras. Mais ainda, guardem isso aqui, tá vendo? Ó? A rentabilidade, 84 e 117. Qual é a taxa em 2020 de juros que a Petrobras paga? 5,9. Isso é um negócio rentável para desalavancar, vender esse ativo? Difícil, né? Aí surgiu, deixa eu sair aqui e voltar de novo. Aí surgiu o segundo argumento da Petrobras, da atual gestão da Petrobras. Não, esse dinheiro não foi para pagar dívida. Esse dinheiro foi para realizar o investimento do pré-sal, que é mais rentável. Desculpa, pessoal. A rentabilidade da NTS e da TAG é maior do que projetos do pré-sal. Agora vocês vão perguntar, e a NTS aluga os dutos para quem, pessoal? Vocês sabem para quem? Qual é a única empresa que ela vende o serviço, a NTS? Vocês não vão acreditar. A Petrobras. A Petrobras tinha um duto. Ela vendeu o duto para o setor privado. Nesse caso, para um fundo de investimento Brookfield, canadense, que é hoje o proprietário da NTS. Vamos lá. Aí a Petrobras passou a pagar aluguel pelo duto que ela vendeu, que era dela. Ela recebeu um montante de dinheiro. Nesse estudo a gente vai mostrar esses valores, a gente fez o fluxo de caixa descontado, estimativas disso. Aí é o seguinte, pessoal, a Petrobras vai receber um montante de recursos, né? Alguns bilhões. Só no aluguel que ela vai pagar para a NTS, em 4 anos, ela devolve todo o dinheiro que ela recebeu corrigido, trazido para valor presente. Ou seja, ela vendeu um ativo, né, que ela paga o aluguel e todo o dinheiro que ela recebeu, ela paga em 4 anos. Isso é impensável, um negócio desse. Isso nunca vi um negócio, não pode dizer da China, nunca vi um negócio tão bom na vida. 4 anos, pessoal. A TAG é um pouco mais, é 10 anos, mas também é altamente rentável. Depois de 10 anos, a Petrobras devolve todo o dinheiro no valor presente. Isso é o desmanche. Com qual argumento? Nós vamos tornar a empresa mais focada e com lucro mais elevado. E por que isso aconteceu? Porque na venda, e é claro, agora virou empresa privada, a Petrobras paga, né, pelo duto cheio, só que ela passa uma parte só de gás. Né? Então ela paga o duto cheio, o aluguel, mas ela só passa uma parte de gás. Então aumentou os custos da Petrobras na hora que ela vendeu esse ativo, que era dito que era vantajoso vender o ativo. Isso tem acontecido e aconteceu também. Vamos lá, que a gente vai entrar agora, começar a entrar na discussão da política de preços. Tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Tá? Então vamos lá.
Essa situação desses indicadores. Agora vem que é o outro movimento, né, da venda de ativos, ou seja, do desinvestimento, ou, em outras palavras, da privatização, né, que é a privatização do refino. Aqui foi um estudo que a gente do INEP fez, em que a estimativa... Porque aqui tem duas coisas, tá? Deixa eu parar aqui e reforçar isso. Aqui a gente vai começar a entrar na questão dos preços. Vamos lá, com calma. Opa! Estou me perdido aqui com tanta janela aberta, pessoal. Deixa eu fechar. Deixa eu me situar aqui. Ah, parei. Eu comecei a me enxergar, mas qual é o ponto que eu vou fazer agora para vocês? Tem duas coisas importantes. Uma é medir o custo-benefício da privatização e outra é medir o butim do valor que o preço do ativo foi vendido. São duas coisas diferentes. Um é olhar o custo-benefício, né? NTS, valia a pena vender? Não, basta olhar a relação taxa de juros, valor do ativo. Outra coisa é o valor do ativo foi vendido a um valor justo, que é o chamado valuation, né? Aqui é outro elemento que eu acho importante, que, por exemplo, a RLAM foi vendida por 1,6 bilhão. A gente lá do INEP realizamos um estudo e estimamos, né, o valor da RLAM em 3 bilhões. Deixa eu colocar aqui para vocês. Espera aí. Opa. Ah, tá aqui embaixo. Só um minuto. Espera aí, pessoal, que agora eu me perdi, tanta janela aberta. Esse é o problema. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na área de novo. Deixa eu ver se agora apareceu. Apareceu. Pronto. A gente volta aqui. Vamos lá. O que é isso aqui? Acho que isso aqui é bem importante. Vamos lá. Aqui eu estou falando, por enquanto, do preço de venda e ainda não estou falando dos impactos para o consumidor, né? Estimamos em 3 bilhões. Aí o TCU teve acesso, que sim tinha estimativas da própria Petrobras, o cenário de 3 bilhões. Ou seja, muito próximo do valor que a gente estimou. Só que a Petrobras, depois da pandemia, fez um novo intervalo e reduziu para 1,7, 1,2. Com qual argumento? Olha, dizendo que a margem do refino, que o margem do refino em relação ao diesel, que é o mais importante, ia mudar, e que os efeitos disso, ou seja, que é uma mudança no cenário. Observe, pessoal, essa relação mudou muito pouco, né? Estão no mesmo patamar, ou seja, os ganhos em relação ao refino. E mais ainda, a relação aqui do preço de venda do petróleo vis-à-vis o preço de compra do petróleo vis-à-vis o preço dos derivados, né, se manteve mais ou menos igual do período antes da pandemia. Por que dá esse salto aqui? Esse salto aqui do que eu falei para vocês, que é o quê? O preço do petróleo em crise, quando cai muito, cai menos do que o preço do quê? Dos derivados. Por isso que dá exatamente isso aqui, ó. No auge da pandemia, que é o segundo trimestre, o preço do petróleo cai muito, o preço dos derivados cai, mas cai menos, né? E como o preço do petróleo está embaixo no denominador, dá o quê? Esse pico, mostrando que o quê? A relação entre o insumo que entra, ou seja, o petróleo, e o derivado que sai na frente, essa relação é uma relação que muda desse jeito, que mostra a necessidade da empresa integrada. Mas aí, eu vou perguntar para você, e aí antes da gente continuar aqui, eu acho fundamental, antes da gente entrar na discussão dos preços, né? Que é o seguinte, vamos lá. A XP também tinha feito um estudo dizendo que o valor era acima de 3 bilhões. O BTG também. A XP mudou, tá, pessoal? Ele fez um relatório novo depois que saiu dizendo que o relatório dele estava errado. Então, você fez uma adequação para chegar ao preço final. A Reman, que foi vendida agora, que é a empresa no Norte, também estimando que foi vendida a valor abaixo. Mesmo nesse relatório da XP, feita pela segunda vez, também a Reman foi vendida por um preço abaixo do mínimo. Então, tem um problema aqui, que é
preço de venda do ativo. Esse é o primeiro ponto. O segundo, quais são os efeitos da venda das refinarias para o consumidor final? Tem se argumentado que é assim, olha, vamos aumentar a concorrência. A Petrobras controla o refino. Então, vamos vender parte do refino da Petrobras. Com esse aumento da concorrência, cai preço. Eu costumo dizer que isso é economia da feira livre. Tá lá, eu tenho uma barraquinha de tomate e o Bicalho tem outra barraquinha de tomate. Eu estou vendendo o tomate igual do Bicalho, mesmo fornecedor, né, a R$ 5. E o Bicalho está vendendo a R$ 4,50. É evidente que a gente está uma barraquinha um do lado do outro, vão comprar só o tomate do Bicalho a R$ 4,50. Mesmo eu tentando fazer graça, fazer piada, vão comprar o tomate do Bicalho a R$ 4,50. É evidente que isso a gente chama do quê? Da concorrência. O preço aumenta a concorrência. Ah, mas o Joaquim resolveu montou a banquinha do lado do Bicalho e está vendendo a 4. Então aumenta a concorrência, cai o preço. Eu, no fim da feira, não vou vender nada. Quando chega na xepa da feira, eu vou ter que vender ao preço. Senão o tomate é perecível, eu vou ter que jogar fora, eu vou ter um prejuízo enorme. A gente chama isso de um mercado de concorrência perfeita, mas vamos dizer, o mercado da feira livre. A ideia de que mais concorrência reduz preço. Só que, primeiro, a estrutura e o setor de petróleo e gás não é um mercado de feira livre, né? Ele é marcado por setor oligopolizado ou monopolizado. E mais ainda, pessoal, as refinarias da Petrobras foram construídas muito distante uma da outra. Para quê? Para que cada refinaria dessa atendesse um mercado regional. Logo, a RLAM, que é a refinaria da Bahia, não concorre com a RINEST, que é a refinaria de Pernambuco. Por quê? Porque o custo de transporte é alto para levar o derivado. Logo, essas refinarias que estão sendo vendidas, elas não vão aumentar a concorrência, porque elas são monopólios regionais. Mesmo a Petrobras saindo, a RLAM, que quem comprou foi o fundo Mubadala, vai se tornar um monopólio privado regional, que aumenta, inclusive, os riscos. Deixa eu voltar aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. Depois eu volto nessa tabelinha que eu acho importante. Opa! Ou seja, aumentando os riscos de monopólio privado, isso é está dando valor, tá? O estudo da PUC mostrou que dessas refinarias, quase todas vão ser monopólios privados, como estudos também que fizemos no âmbito do INEP e outros estudos que mostram isso. Só para vocês terem ideia, né? A RLAM tem uma probabilidade elevadíssima de ser um monopólio regional. Por quê? Porque apesar de sofrer pressão de importação e cabotagem, o comprador da RLAM adquiriu os dutos que vão até os terminais de Jiquié e Itabuna, e o acesso de escoamento ferroviário e os terminais, né? Os terminais próximos ali, hidroviários, ou seja, como é que você vai fazer esse processo? Além disso, a venda dessas refinarias pode gerar apagão de combustíveis. O que é isso? Em determinadas regiões distantes que o custo é alto, a refinaria não vê sentido. Essa nova refinaria proprietário só vai levar naquele local ou não vai levar se o preço for muito alto. Então, isso pode ter apagão e preços elevados. Aí vocês vão dizer, mas aqui eu vou voltar para a gente entrar na nossa discussão, que hoje eu estou me prolongando. Mas é meio aula hoje. Eduardo, o que isso tem a ver com a política de preço e como isso afeta o consumidor? Primeiro, aqui é importante. Desde 2016, com Pedro Parente, foi adotado o preço de paridade, o PPI. O que é o PPI? Né? Alguns vão chamar, a gente até botou na descrição, preço de paridade internacional. Cuidado, o PPI é mais do que isso. O PPI é o preço de paridade de importação. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é o PPI. Tá? Vamos lá.
E você, PPI? Opa, aqui, ó. O que é o PPI? O preço de paridade de importação. Essa é a atual política do preço da Petrobras. O que é que forma o PPI? Vamos lá, pessoal. É a cotação internacional do preço dos derivados, mais adicionado custos do frete, mais perdas, seguros, mais impostos da Marinha Mercante quando aplicável. Ou seja, é o preço internacional, mais o custo do frete, mais os riscos do negócio do transporte. Mais multiplicado pelo quê? Pela variação da taxa de câmbio. Né? PPI, primeiro ponto, pessoal. Vamos pensar o seguinte: a gasolina produzida no Golfo do México, né? Ela tem um preço. Você vai atribuir esse preço, mais essa gasolina sendo transportada para o Brasil, né? Que são os impostos seguros, e aí você multiplica isso pelo quê? Pela taxa de câmbio. Mas não é só isso. Mais uma parcela fixa equivalente aos custos estimados do frete rodoviário. Ou seja, o deslocamento desse combustível, vamos supor que ele chegou no porto, né, em Recife, né? Mas o deslocamento para uma determinada área. Mais o quê? Mas a parcela fixa equivalente aos custos estimados de armazenamento e de movimentos do terminal. Pessoal, eu vou parar aqui porque as pessoas precisam entender o que é que isso significa. Hoje, o preço da gasolina, né, de venda da refinaria, da Petrobras, é o preço que equivale a como se a Petrobras tivesse, observe, Petrobras tivesse pegado a gasolina do Golfo do México, transportado para o Brasil, mais os custos, mais o câmbio, mais o deslocamento dos terminais e mais os 10% que eles atribuem, que é um certo ganho do importador. Ou seja, o preço de paridade internacional, né, é o preço que a Petrobras, como ela estivesse importando a gasolina e tendo lucro. Mas você vai dizer o seguinte, mas espera aí, Eduardo, vamos parar para pensar o negócio. A Petrobras importa essa gasolina toda? Não. A Petrobras fabrica no Brasil na refinaria. E mais ainda, a Petrobras, é a própria Petrobras que vende petróleo para a refinaria. Para quem não sabe, né, o principal custo, um dos principais custos do refino é o petróleo cru, petróleo bruto. Só que esse petróleo é produzido aonde? No Brasil. Para vocês terem ideia, gira, depender da configuração, entre 90, 88, 92, do petróleo consumido do refino é de petróleo produzido nacionalmente. Nós nos tornamos autossuficientes em petróleo. E, na verdade, esse petróleo que a Petrobras vende para ela mesma, entre aspas, ou seja, a área de exploração e produção vende para a própria Petrobras, tem que ser levado em conta os custos de produção. E aí, sendo muito claro com vocês, isso é outro estudo que a gente está fazendo. Esses custos de produção são dolarizados? Não, a menor parte. O custo de produção do petróleo brasileiro, uma parte que vincula o dólar, é a parte associada, né, às participações governamentais, que são os impostos, que tem a ver com o preço do Brent do petróleo. Né? Ou seja, os custos da exploração e produção de petróleo, né, para vocês terem ideia, aproximadamente, na área do setor de exploração, de produção de petróleo, o custo de extração é em torno de 27%. O custo de participação governamental, que esse é afetado pelo câmbio, 31%. A depreciação, é 24%. Os custos dos produtos e serviços vendidos, 83%. E os custos das despesas outras, 17%. Administrativo. Ou seja, o principal, apenas em termos estruturais, em termos dos custos
né, vinculados à questão mais dolarizada é a participação governamental. Né? Então, observe, acho que esse é o ponto importante com outros custos. Então, a Petrobras, né, o custo para produzir a gasolina é bem mais baixo porque é petróleo nacional. Ela cobra como ela se tivesse o quê? Comprando a gasolina no Golfo do México, transportando, os custos de estocagem e ainda um certo valor de risco do negócio. Por isso que não só eu, a gente do INEP tem falado, mas também um ex-conselheiro do CAD, deixa eu apresentar aqui para vocês, isso há 2 anos atrás, ele já tinha alertado sobre isso, que é o seguinte, vou voltar aqui. João Paulo Rezende, ex-conselheiro do CAD, tá? O PPI ele é a maximização dos lucros dos acionistas e a Petrobras, nesse momento, adota um preço de monopólio, diz o ex-conselheiro do CAD. Se nesse mercado cartelizado a Petrobras operar livremente como agente qualquer, maximizando o lucro, também estará se apropriando das margens cartelizadas. E não podemos esquecer, 50% da companhia é privada. A verdadeira questão que se coloca, portanto, é se a sociedade brasileira entende razoável pagar preços cartelizados, transferindo renda para as empresas privadas ou estatais de outros países, quando existe a opção de que o abastecimento interno se dê com produtos e refinos próprios a um preço menor, porém compatível com os custos de produção locais. Isso a gente está falando, isso saiu num artigo da revista J, que se chama ainda sobre o monopólio da Petrobras, 2018. Né? Isso a gente está falando aqui no auge ainda do movimento da queda do parente, que tem a ver com a greve dos caminhoneiros pela explosão dos preços. Né? Ou seja, e aqui qual é importante? O PPI, ele instrumentaliza a venda das refinarias. E por quê? Né? Porque o PPI é o preço máximo. Se a Petrobras adota o PPI o tempo inteiro e a Mubadala compra a Rilan, é impossível as refinarias concorrerem da Petrobras com a Mubadala. Mas se não tem o PPI, sim, porque você pode reduzir preço, compensar os custos de transporte. A questão toda que se coloca é que você tem uma transferência de um monopólio estatal para o monopólio privado, tá? Com a venda das refinarias. E isso gera, aqui eu trouxe um gráfico básico de microeconomia, né? Que é uma situação de monopólio. Ou seja, em uma situação de preço de monopólio, que é o preço de paridade de importação. É o máximo que a Petrobras consegue comprar ou vender os derivados. E por que? Observe, antes da gente olhar na questão do excedente do consumidor, deixa eu parar um pouquinho aqui e voltar para a tela. Observe isso aqui, pessoal. O PPI, que é o preço de paridade internacional, é o preço que a Petrobras cobra no preço teto. E por que, inclusive, o preço de monopólio? Se você olhar o nível de utilização das refinarias, tem se mantido baixo comparado com períodos anteriores, desde a implementação do PPI. Por quê? E por que isso? Porque no preço de monopólio você trabalha abaixo da capacidade plena com preço mais alto. Então você busca a maximização do lucro, funcionando como uma empresa privada numa estrutura de mercado de monopólio. E transfere o excedente do consumidor para a empresa estatal, nesse caso a Petrobras. Por isso que eu mostrei esse gráfico. Isso é assim, elementar. Né? Elementar porque excedente, você tem uma transferência do excedente do consumidor, perde consumidor, para quem? Para o produtor com esse preço mais alto, que é uma situação de monopólio, né? Em que a empresa opera abaixo da sua capacidade plena, porque ela está maximizando o lucro nesse ponto. Tá? Aí você vai dizer, mas Eduardo, vamos parar aqui para a gente voltar para a tela, vamos lá, para a gente explicar isso agora. Então, o que está acontecendo? Vamos lá. A PPI serve para o quê? Viabilizar as privatizações.
E um estrangeiro vai entrar com risco de reduzir PPI, porque aí a Petrobras pode concorrer. 2. A PPI hoje maximiza o lucro da Petrobras. Aí você vai dizer, ah, não, Eduardo, vale a pena. Por que vale a pena? Porque a Petrobras é do Estado, né? Ah, mas cuidado. Vamos olhar a estrutura societária da Petrobras. Né? Deixa eu dar uma adiantada aqui. Vamos lá. Se você pega todas as ações, né, do governo federal, a Petrobras, o Tesouro, né, e o BNDES participação tem em torno de 35,7%. 2% das ações da Petrobras, tá? É desse fundo de investimento, 2,2% do fundo BlackRock, o BNDES tem 1%, né? E mais, deixa eu avançar aqui, que acho que essa tabela aqui do final. Ah, opa, vamos lá. Essa aqui está melhor ainda, tá? 36% do grupo controlador, que é o governo federal. Investidores não brasileiros, 40%. Isso, 19% na Bolsa de Nova York, nas ADRs. 21% na Bolsa Brasileira, mais de investidores não brasileiros. Né? O fundo BlackRock e outro fundo de investimento. Investidores brasileiros, investidores institucionais, 10%, e o varejo, 12%. Ou seja, a Petrobras hoje, na sua maior parte, já tem como proprietário o setor privado, sendo nacional e estrangeiro. Se eu reduzo a maximização do lucro, é evidente que o preço das ações tende a cair. Logo, esse pessoal vai guerrear para manter essa política de preços que gera uma transferência do excedente do consumidor para os proprietários. Mas é mais ainda. E vamos lá, vamos voltar para a gente entender a política de preço. Então, essa política de preço maximiza, né, os lucros, em geral, de qualquer forma. O que é que a gente está vivendo depois da pandemia, depois do... A gente ainda está meio na pandemia, né? Mas, assim, sobretudo depois do momento mais duro da pandemia. Você tem uma tendência do aumento do preço do petróleo, tá? Que afeta o PPI, né? Mas não só. Vou voltar isso aqui, vamos lá. Que afeta o PPI, né? Mas não só. Você teve nesse período recente uma forte desvalorização do câmbio, provocado por um conjunto de fatores, né? Um deles, o próprio risco Bolsonaro. Então, você tem, de um lado, preço do petróleo subindo, né? Preço, desvalorização do real. Então, isso afeta o PPI. Se você acompanha no PPI, isso vai gerando o quê? Aumento dos custos. Mas observe aqui, pessoal. O diesel é um elemento fundamental, principal custo do transporte, principal fonte de transporte no Brasil, né, é o rodoviário. E o diesel, os caminhões, têm um papel fundamental. Né? O próprio GLP também. Então, entre novembro de 16 e agosto de 21, o IPCA acumulado foi de 23, ou seja, a inflação foi de 23. O diesel subiu 53%. O gasolina A subiu 79%. E o GLP subiu 200%. Hoje, um botijão de 13 quilos já tem local vendido a R$110 o preço, que já é mais do que 10% do salário mínimo. As pessoas passaram a cozinhar a lenha. As pessoas... por quê? Porque você tem uma política de preço que maximiza. Tanto é que teve momentos que a Petrobras, inclusive, tinha escolhido o preço do GLP europeu, que estava mais alto, para maximizar os lucros no GLP. O CAD teve que entrar com recurso. Esses dados, inclusive, eu tirei de um artigo publicado recentemente, que vale a pena, do Rick Jagger, que é pesquisador do INEP também, que se chama Os Custos da Política de Preço da Petrobras para a Sociedade. Né? E eu e o Rafael também publicamos a custa da política de preço da Petrobras para a sociedade. Então, observe. Aumenta muito mais os derivados, isso afeta o quê? Pressiona o IPCA. Tá? Opa! Vamos voltar aqui, deixa eu compartilhar de novo. Hoje eu nem posso ficar acompanhando o que estão no chat, porque eu vou
Vou e volto no compartilhamento, tá, pessoal? Mas vamos lá. Então, o que está por trás desse aumento? O PPI. É evidente que é o PPI. Tanto é que eu apresentei para vocês a capacidade, isso aqui é a estrutura das refinarias. Depois da implementação do PPI, olha o que aconteceu. Isso aqui aumentou, que isso aqui tem a ver com o quê? Aumentou a capacidade ociosa das refinarias. E a Petrobras adota isso por quê? Porque ela está maximizando o lucro com preço maior. Né? E, vamos lá, há alternativas possíveis para essa política de preço? Várias. Né? A gente também, no artigo que eu escrevi junto com o Rodrigo Leão, o estudo do Ministério da Fazenda de 2018 sugere a adotação de mecanismos de amortecimento de preço. Esse é o primeiro ponto. Uso de bandas, a gente está falando do FMI, tá, pessoal? E os custos do refino, da exploração e produção de petróleo. Tá? É preciso avançar, ou seja, há alternativas, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar num. Assim, alternativas de precificação das mais diversas. Né? O que você tem hoje, a Petrobras vende o preço da refinaria, o preço como a Petrobras estivesse importando. Só faz isso os países que realizam esse tipo de política de preço de derivados, aqueles que não têm petróleo. O Japão faz isso. O Japão não tem petróleo. Né? Sim, vários países que são produtores de petróleo autossuficiente avançam nesse processo. Muda. Em parte sim, subsidia. Parte dos preços não é subsidia, porque os custos de produção do petróleo são mais baixos em algumas regiões e essa lógica é, como empresa pública, parte desses ganhos, né, sejam compensados para o consumidor em geral. Ou seja, hoje o custo-benefício da Petrobras é para poucos. E por que para poucos? Deixa eu voltar aqui de novo. Porque hoje, só para vocês terem uma ideia, naqueles 31 bilhões de lucro e dividendos, que é fruto da maximização de lucro da Petrobras com essa política de preços, 31 bilhões vai ser distribuído nesse ano. 11 vai para o governo federal, 12 vai para os investidores não brasileiros, 7 para investidores brasileiros. Ou seja, a Petrobras gera ganhos para poucos. Além de tudo, eu vou voltar aqui para frente. A atual política de preço a atual política de desinvestimento da Petrobras gera redução das ocupações em gerou nesse período quase 1,2 milhões de empregos. Além de tudo, isso viabiliza, eu vou voltar aqui para o final. Além de tudo, isso viabiliza importadores, né? Porque com esse preço viabiliza importadores e, mais ainda, amplia a venda de derivados de empresas, de refinadores norte-americanos. Ou seja, quem ganha com isso? Ganha os acionistas, porque tem uma lógica de operacionalização, de maximização do lucro, e que a maior parte dos acionistas já não são não é essa maior parte, uma grande parte já é estrangeira, 40%. Né? O governo federal só possui em torno de, como eu apresentei para vocês, 30 e poucos por cento. Né? O que significa isso? Né? Essa história de que privatizar, o Bolsonaro falou, as estatais estavam quebradas, agora as estatais estão tendo lucro. É claro que as estatais, a Petrobras está tendo um lucro muito maior. E não tinha nada a ver com corrupção, não tinha nada a ver com quebradeira. Primeiro, tinha um problema no caso da Petrobras, um desafio financeiro em 2015 e 2016 com a queda do preço do petróleo. E hoje, com a PPI, a Petrobras está dando lucro por quê? Porque o preço do gás de cozinha está 110. Porque o preço na bomba está R$7. Mas alguém vai dizer, Eduardo, o preço da refinaria, da gasolina, né, é 2,10. Mas é ele em cadeia que afeta todos os outros preços. Não é ICMS, não teve aumento de alíquota de ICMS, pessoal. Não teve grande aumento das margens das distribuidoras.
o preço base que determina todos os outros é o preço da refinaria. E hoje a Petrobras vende o preço na refinaria como se ela importasse tudo, né? Claro que você precisa formar preço a partir dos custos, mas tem que ter cuidado também, né? Não é assim, vamos reduzir, não é tão simples. Por quê? Na hora que você reduz o preço, tem margem para reduzir, sim, mas não dá para reduzir muito, porque senão a Petrobras também começa a ter prejuízo, e aí é importante a Petrobras ter o quê? Uma acumulação interna de capital. É essa disputa bifronte de uma empresa estatal que é fundamental, mas é possível conciliar. Olhando como as estruturas de custo. Por quê? Na hora que eu aumento o refino aqui, eu deixo de exportar petróleo, porque o Brasil, pessoal, exporta petróleo bastante. A receita, né, da Petrobras hoje, significativa, é de exportação de petróleo. Então, qual é a questão hoje fundamental? Né? Hoje, você tem uma Petrobras para poucos, né? Quem ganha com isso? Importadores, refinadores estrangeiros, mercado, proprietários estrangeiros e nacionais. Você tem uma lógica empresarial de curtíssimo prazo, uma gestão que olha o resultado de curtíssimo prazo, de maximização de lucro, de uma empresa que é pública, de uma empresa que é economia mista, que tem controle do Estado. Ou seja, hoje a Petrobras já opera como se fosse uma empresa privada. E mais ainda, além de operar como uma empresa privada, ela vende ativos, ela vende ativos que, inclusive, rentáveis. Né? Inclusive rentáveis, com a ideia de que eu preciso o quê? Focar apenas numa atividade, apenas e, sobretudo, reforçar o quê? A exportação de petróleo cru, como se não existisse a lógica de que quando o preço cai muito do petróleo, isso é muito afetado da margem. Eu tive uma reunião uma vez, eu comentei isso com o analista da Petrobras, e ele teve a coragem de dizer o seguinte: não, essa história de que o preço do... Quando o preço do petróleo cai, a margem do refino cai menos do que a Petrobras, é uma invenção, e que tem um estudo de um indiano que diz que é o contrário. E toda economia... Aí eu perguntei para ele, então quer dizer que toda economia do petróleo do século XX e XXI você jogou fora, não é isso? Mas não é isso. Por quê? Porque trabalha o petróleo ou o setor como se fosse igual a qualquer outro setor. Não tem lógica de segurança energética, não tem lógica de estratégia nacional, não tem lógica dos efeitos para o consumidor. Por isso que os presidentes da Petrobras falam que petróleo é uma commodity como outra qualquer. Não tem função estratégica, não tem função geopolítica, não é afetado pela questão da financiarização. Por isso que o pessoal opera como cabeça de planilha, como se bastasse olhar o manual de finanças e aí olhar a maximização do lucro. E aí pouco importa se tem greve de caminhoneiros, pouco importa se afeta a população, pouco importa se as pessoas estão comendo, se queimando e morrendo incendiados por estar comendo, tá tentando cozinhar com álcool de cozinha. Então, caminhoneiros são afetados, transportadores são afetados, consumidores são afetados e os consumidores mais pobres são mais afetados ainda. Para vocês terem ideia, pessoal, gasolina e diesel é mais complicado, em certa medida, fazer esse ajuste olhando os custos, mas dá para fazer. Mas o GLP não. O gás de cozinha, para quem não sabe, representa, na estrutura de custos, receita de 6% da Petrobras. Para vocês terem ideia, o lucro da Petrobras foi 42 bilhões no terceiro trimestre de 2021. Sabe quanto foi a receita de vendas de tudo do GLP, Ricardo? 5 bilhões. Sim, a Petrobras poderia reduzir fortemente o preço, no mínimo, do GLP. No mínimo do GLP. Que não é uma fonte de receita tão grande. Mas é o contrário. Nesse período, sabe o que a Petrobras fez? Pegou o preço internacional que era mais caro do mundo. Tanto é que o CAD foi fazer uma ação e dizer: não, você não vai formar preço com gás europeu, você vai formar preço com gás norte-americano. Eu costumo dizer que essa burocracia, tanto da Petrobras como pública, uma boa parte dela, opera como ela fosse desapartada do mundo, como se ela não vivesse numa empresa ou num setor estatal,
que ela está ali para maximizar o lucro e pouco importa os efeitos disso para o conjunto da sociedade. A Petrobras, que foi uma empresa construída para questão de segurança energética, para um projeto de país, hoje ela é utilizada de forma privatista. Hoje, a forma de estratégia da Petrobras é uma Petrobras para poucos, porque não gera o emprego e renda, diminui, é privatizada, fatiada com ativos a preços complicadíssimos, para não dizer muito baratos, e mais do que isso, adota uma política de preço que garante rentabilidade para seus acionistas, que tem a maioria, né, setor privado e 40% estrangeiro. Quem perde? Perde consumidores, tanto de classe média, tá, pessoal? Vocês aí de classe média, perde classe média, mas perde mais ainda de baixa renda, porque o preço do diesel afeta o transporte, afeta custos, bate lá na inflação em geral. O GLP é a principal fonte de gás de cozinha, então aumenta o consumo a lenha dos mais pobres, porque não tem dinheiro, e gente morrendo por causa disso. Então, o que eu posso dizer da gestão da Petrobras hoje é lucro acima de tudo e de todos, né? É isso hoje que a gente vê na gestão da Petrobras, e uma burocracia que se diz técnica avançada, mas hoje opera para garantir rentabilidades, né, enormes para um contingente pequeno da população e bem menos do que hoje. Se de um lado é isso, né? Lucro enorme e deixar de financiar a cultura, reduzir os investimentos em eólica. Isso que a Petrobras tem realizado ao longo desses últimos tempos. Então, assim, para vocês que diziam, problema é o Estado, problema é a empresa estatal, né? Agora vocês estão vendo que uma empresa operando com essa maximização de lucro e numa tendência que você tem daqui para frente, inclusive, de mais desvalorização cambial, em certa medida, de o preço do petróleo subindo, por causa do risco Bolsonaro, o preço do petróleo subindo por causa do crescimento da demanda chinesa. Continuar na PPI é esgarçar a sociedade, gerar mais inflação e piorar as condições dos mais pobres. Hoje foi um pouco mais longo, porque foi meio uma aula, meio uma conversa. Eu tentei apresentar alguns conceitos que o setor não é fácil. E acho que, não sei se tem questões, Bicalho, mas se tiver algumas questões para a gente responder aqui o pessoal. Paulo Lima. Cara, Eduardo, você está simplificando o tema, que é muito mais complexo. Isso pode ser um desserviço para o país. Paulo, o foco da Petrobras não é maximização do lucro. O efeito do PPI no lucro é residual. Paulo, se você basta dar uma olhada na estrutura de custos, faz o seguinte: pega os balanços divulgados na Petrobras, aí você vai fazer o seguinte: pega qual é o custo unitário do refino, coloca os efeitos disso e compara o preço de venda da refinaria com os custos. E mais ainda, tem que olhar também a estrutura produtiva do refino brasileiro, que é um tipo de produção que é uma programação linear com restrição. O que é isso? A refinaria, você não dá para aumentar. Vamos aumentar a refinaria. Isso vai aumentar na mesma proporção a produção de derivados? Não. Ou seja, não é uma curva de Leon-Otieff. Né? Por quê? Porque você tem restrições físicas. E dá para você olhar com as restrições físicas desse processo. A questão toda é que o preço de paridade internacional é o preço máximo que a Petrobras pode cobrar. Eu, como conselheiro do CAD, como você comentou, estou simplificando, acho também que esse preço é um preço de monopólio. E é mais ainda, Paulo, eu fico achando divertido isso, que é assim, você vai cobrar o preço máximo para atrair a concorrência. Isso é uma disfuncionalidade de pensar o que é concorrência. Eu cobro o preço alto da refinaria, que é o máximo possível, para atrair concorrentes, como se o preço fosse cair. Ou seja, tem mais gente que está entrando no mercado, mas porque o preço está alto. Isso é disfuncional para pensar qualquer manual de microeconomia ou qualquer analista de concorrência. Tá? Mas é um pouco mais do que isso. A PPI, sim, é um instrumento de maximização do lucro, porque ele é um preço máximo e você trabalha abaixo da capacidade máxima possível. Por quê? Porque qual é o balanço disso? Porque a margem de lucro na exportação de petróleo é mais alta. Ou seja, o lucro versus
a receita de vendas. Então, a Petrobras, na hora que utiliza a programação linear, ela está buscando a maximização do lucro. Então, se aumenta a utilização do refino, né, que tem vantagens, cai a exportação de petróleo. Se cai a exportação de petróleo, cai as margens finais. Né? É evidente que o PPI, né, nessa formação de preço, é um elemento preço-teto, é o máximo. Esse é o preço que maximiza. Né? Senão a gente joga fora todos os manuais de economia e os administradores e gestores da Petrobras viraram os formuladores de microeconomia do Brasil e do mundo. É evidente que o tema é mais complexo, é evidente que tem que olhar os custos, é evidente que tem que olhar todos os custos, tantos os custos. E aí é o problema que o cuidado, que não dá para reduzir tão fortemente assim os preços. Dá para reduzir, mas não como muita gente tem levantado. Tem que olhar os custos, o do lift custo, tem que depreciação, tem que olhar a geração de caixa, tem que olhar a relação EBITDA. Agora, se esconder na complexidade, né, para dizer que essa maximização do... A última, então, sabe, Paulo, que eu fiquei sabendo, é assim, não... Sabe por que agora está aumentando a distribuição de lucros e dividendos? Né? Para reduzir, né, os riscos, para atrair investidores. Como vai atrair investidores e reduzir o risco? Vai reduzir o risco da empresa. E como vai reduzir o risco da empresa? Reduz a taxa de juros que a empresa capta. Isso é a maior balela quem fala isso. Por quê? Porque uma empresa como a Petrobras opera no território brasileiro. E nenhuma empresa consegue desgarrar o seu risco em empresa da relação do risco soberano nacional. Porque a questão em dólar, né, opera com risco país. A Petrobras só teve aquela taxa de juros mais baixa, em parte porque o risco país era menor. Então você consegue captar com menos. Qual foi o argumento utilizado para desalavancagem? Ah, não, vamos vender ativos para reduzir dívida para pagar um juros menor. E para captar a uma taxa de juros menor. As taxas de juros captadas não caíram. Né? Aí vem o segundo argumento, que é a segunda invenção. Não, nós vamos distribuir lucros e dividendos, porque isso vai reduzir o risco da empresa e vai aumentar a nossa capacidade de captação no mercado com taxas menores. Né? Então, assim, é muita falácia e é muita gente não olhando os dados e os números, né? Com argumentos simplistas para o que está acontecendo. É evidente que, nesse momento, sim, a PPI é um instrumento de maximização do lucro e o preço de paridade internacional é o preço máximo que a Petrobras cobra abaixo dos seus custos médios. Isso é uma definição de preço de monopólio. Tem mais pergunta, Bicardo? Bicardo já botou pergunta provocativa na área. É isso aí, muito bom. Fernando, qual seria a estratégia ideal para a Petrobras diante de uma possível redução drástica do consumo de petróleo nos próximos anos? Essa é sempre uma boa questão, Fernando. Eu acho que essa é toda a discussão quanto às fontes renováveis alterará esse processo. Então, assim, tem todo um debate o quanto você teria que explorar rápido o petróleo, né? O mais rápido possível. Então, isso, inclusive, foi o argumento que viabilizou a abertura do setor depois de 2017, o argumento seguinte: olha, a Petrobras não tem capacidade financeira de explorar rápido. E, em parte, é verdade. E como o petróleo vai deixar de ter o valor que ele tem muito rápido, né? Então, vamos reduzir, vamos acelerar o processo. Eu acho, e que é importante, ainda vai, em certa medida, demorar para a questão da substituição, né, de outras fontes. O petróleo ainda terá um papel importante, acho que no mínimo, pelo menos nos próximos 40 anos. Né? Agora, como a Petrobras poderia se preparar para isso? Diversificando o investimento, ampliando o investimento em energias renováveis. A Petrobras acabou de vender, né, acabou de vender parques eólicos, investimentos em energia limpa, que seria um processo de... Essas grandes petroleiras poderiam estar ampliando, não, ela está reduzindo. A Petrobras está focando cada vez mais, né, na produção de petróleo cru e na exportação de petróleo cru.
E esse risco de médio prazo aumenta para a empresa se ela não diversificar, né, esses investimentos, inclusive para energia limpa e renovável. Ou seja, a empresa integrada ganha uma força ainda maior, como dizia a professora Carmen Veal e outros, grande colega do Bicalho. Depois o Bicalho pode falar sobre ela aqui no próximo diário que ele aparecer. Né? Ela e todos os outros que discutem isso, mais ainda agora, por quê? Porque além do poço ao posto, você tinha que avançar do poço ao poste. Pensar fonte de energia renováveis. E a Petrobras está saindo desse processo. Então, o custo, inclusive, está associado a essa especialização, que é uma atual estratégia da Petrobras de maximização no curto prazo, e esse é um papel fundamental para entender essa dinâmica. Acho que o Bicalho... É isso, pessoal. Já estamos com 1h30, né? Já falei bastante aqui. E o que eu posso dizer é o seguinte: se gostaram, compartilhe, dê o like. Aqui eu vou fazer uma propaganda que na próxima semana sairá no canal do IE, tá? Uma discussão relevante sobre a atual política de preços, sobre a questão dos derivados. O grupo de energia, o grupo GE, o que Bicalho faz parte, vai estar discutindo isso, e outros especialistas como o Helder Pinto Júnior, o Marcelo e outros pesquisadores vão fazer uma discussão, uma mesa importante na semana que vem. Não é ao vivo, né? Mas vai aparecer em breve no canal do IE. E siga o canal do IE, e a ideia é a gente discutir e mostrar como a Petrobras está sendo fatiada, né? E como hoje a Petrobras funciona para poucos, né? E o risco do abastecimento para muitos. E, sobretudo, no bolso do consumidor, dos mais pobres, a classe média e a sociedade brasileira em geral. Hoje, a gestão da Petrobras desvirtua, desestrutura, né, a sua origem do seu nascimento, com uma lógica de maximização da rentabilidade, ganho dos acionistas, uma lógica de curtíssimo prazo, perdendo a função central do que a Petrobras foi gerada para construir um projeto de nação e de país. É preciso reconfigurar essa gestão da Petrobras para que a Petrobras seja para todos e não para poucos. É isso, pessoal. Boa noite a todos e bom final de semana. E nos vemos na próxima. Abraços.